Nesse vídeo especial de Páscoa, passagem, devemos deixar mais saliente tudo o que se explica aqui. Porque não adianta explicar sem dar possíveis soluções para aquilo que está sendo ressaltado como problema, aquilo a se contornar. Vamos colocar os títulos assim: vibratoterapia, que seria o mesmo que musicoterapia, quem vê, quem manda e quem faz. Qual é a única coisa que pode perfurar toda a realidade negativa que a gente tem exposto? A vibração. E ela também é culpada de manter todo o problema. A dependência é da vibração, e tudo é vibração, mesmo na ilusão. A ilusão é uma falsa luz. Então, uma forma muito lenta e lerda da luz se manifestar. Mas então, vamos para o segundo título, o que vê. Compare, em termos práticos, a consciência como um farol. O farol, ele ilumina tudo que está lá. Ele não está escolhendo o que ele vai iluminar. Então, a própria consciência está iluminando tudo que está criado. Mas também é um cabedal, um sinal para que você volte para o farol caso precise de segurança no alto mar da vida. Então, quem é culpado? É o farol ou as coisas que se mostram? As coisas que se mostram são o resultado de quando a luz se movimentou, como dois elétrons. Dois elétrons se chocam, errantes, rebeldes, e o resultado disso é o choque, a eletricidade. Nem mesmo quem criou isso sabia que ia dar um resultado tão complexo. Mas vamos pegar o corpo. O que o corpo tem de verdade? Ele tem apenas da inverdade de um manifesto universal. Ele é muito semelhante na sua mecânica com o funcionamento de um universo fechado. E você vê isso, que você está isolado dos outros por uma capa de pele. Agora, o que tem no corpo como sinal, que foi algo que foi surrupiado de um subdeus, O subdeus tentou copiar de uma forma bem ultrajante o que deveria ser e constrói seres com corpos, aquilo que incorpora fatores. Se você pegar a cabeça humana, você vê que a cabeça humana ela não tem muitas mobilidades e nem precisa, porque ela assenta um cérebro e uma glândula importantíssima chamada pineal. Ali é um sol superior, inclusive, ao sol secundário que está no coração, apesar que a sua essência humana está no coração. E aquilo que você tem de herança, lá do primeiro momento, está no meio do cérebro. Totalmente apagado. É o farol apagado que não mostra as coisas que deveriam mostrar enquanto você está manifestado em um corpo. Mas a cabeça tem uma articulação chamada boca, por onde entra e sai as coisas. E essa boca, ela é muito paradoxal, porque se, por exemplo, a boca e o ouvido, que é o receptor, se conjugam de uma forma vibracional muito baixa, por exemplo, perceba que na prática uma notícia má para você, e o que é má? Aquilo que agride a sua segurança pessoal. Como a notícia de uma tragédia, O sangue derramado, que já foi moeda de troca no Velho Testamento desse Deus que andamos ressaltando aqui, muitos andam ressaltando que se confundiu com o Deus real. É como comparar um encarregado com o dono da empresa. Mas tudo bem.
Vamos submeter igual, sem sentir, ao se inclinar, as pedras pontiagudas, ferindo os joelhos. E seguimos, porque a nossa cabeça está focada numa ilusão, né? Uma ilusão anestésica, a ponto de fazer você nem sentir a dor, ou achar normal o sacrifício. Por exemplo, hoje estamos numa data que, em vez de passagem dessa realidade estacionária para uma realidade ampla, original, nós fomentamos a relembrança de um sacrifício crístico, como se fosse bonitinho. E para amenizar isso, a gente troca presentinhos. Então o homem se perdeu dentro do próprio Criador do homem, que não é o mesmo que criou o tudo. O homem é um subproduto de um Deus que não conseguiu ser Deus. Eu vou explicar como. Quando ele se esqueceu do que ele tem dentro do coração. Vamos pegar a origem dos transtornos para você entender. Digamos que alguém tem um costume de ficar puxando os cabelos. Aí ele percebe que está puxando os cabelos de uma forma, descabível. Não tem um objetivo num ato absurdo desse. Arrancar os próprios cabelos ou colocá-los na boca. Afinal, é alimento? Que saibamos, não. Mas daí, algo lhe chama atenção ao ato. Por que a minha mão está puxando meus cabelos? Aí a mente, que está no meio, pensa assim, porque é bom. Porque eu estou ansioso, ansiosa. E a consciência tenta não julgar, mas vê isso como inútil. Por que disso? Ela simplesmente questiona, porque ela está observando. Se ela está observando, ela está percebendo. Mas aí vem a mente novamente, como nós estamos acostumados, e ela diz, qual é o problema de puxar o cabelo? É tão bom, me ocupa tempo, me ameniza a ansiedade, enquanto a consciência está gravando tudo de fora. Nessa parte do corpo, especificamente atrás da cabeça, em um centro, que vamos chamar de chakra, que é aquele que está lhe espiando pelas costas. Ainda tem um ditado que diz, não dê as costas para o inimigo, mas na verdade não dê as costas para o amigo. Você deveria se ver por fora, porque se você visse os seus semblantes, as suas atitudes e aquilo que você fala, você certamente não faria. Ou faria sabendo o que faz, pelo menos já seria um primeiro passo para chegar um dia à não ação, ao não julgo, à não crítica, à não opinião. Mas voltando para o mecanismo que compara o homem ao absoluto, é a sua cabeça. Percebo que tudo que é negativo é mais atrativo. Por exemplo, o homem se encanta com as auroras boreais e austrais, ele se encanta com as estrelas, ele se encanta com os planetas, coisas super perigosas para a sua vida biológica, que podem se extinguir a qualquer momento. Uma estrela você não pode se aproximar, um sol você não pode olhar. A lua encanta, mas se você ir para a lua você vai morrer, porque não há atmosfera. Os apaixonados que sabem o quanto a lua é importante. Mas ao mesmo tempo, a fêmea humana tem um problema que começou lá numa evolução quebrada, em que agora ela é regida pela lua. E mesmo que ela não queira pelo seu livre-arbítrio, eu não quero menstruar todo mês, ela vai menstruar, e vai ovular, e vai doer. E dentro desse cronograma quase penitenciário, o máximo que a gente pode fazer
é o que a gente já faz, né? Levar a vida com a barriga. E realmente, criando barrigas, né? Procriando ou se estufando com essa parte do corpo, a parte inferior, que é simplesmente esse ponteiro desse sol que está na cabeça, que gira para lá e para cá, nos leva para tudo quanto é lugar e não chega em lugar nenhum. É exatamente a analogia com o universo criado. Esse secundário, o material, que só quer consumir. E a prova disso está no universo, os buracos negros, os planetas, eles precisam da radiação dos sóis, eles estão sempre dependendo de alguma coisa. E percebo que todos os problemas, como eu estava falando, o mal é sempre mais visto, ele atrai, porque ele mostra a tua impermanência. Se você tem algum problema no corpo, uma deficiência, você tem alguma, né, anomalia ou uma doença, um câncer, um hematoma, um ferimento, a própria cabeça se identifica muito mais do que, por exemplo, você falar em uma grande ideia, em um ato inteligente. Percebo que a própria história do Cristo, que está sendo comemorado hoje como a morte do Cristo entre nós, se pega muito mais o drama do sacrifício, né, da moeda de troca, o sangue, que o Deus do Antigo Testamento lá, né, parabenizava a quem pagasse o tributo. É muito mais bem visto, ou pelo menos mal visto e polêmico, do que os próprios atos benéficos do Cristo. E você vê isso em tudo. Nós continuamos sendo os homens primitivos, que se identificamos com a fera e não com a pomba, né, com o Espírito Santo, que era para purgar todas esses entraves. E assim vamos nos identificando e ficando na rodinha. O problema da rodinha é que quando você volta para o mesmo ponto, você se choca com a cara no mesmo lugar. E assim vai indo. E quem está se beneficiando com isso? Quem está se divertindo? Veja, tem tantas coisas acontecendo atualmente que ainda é um reflexo lá do testamento caduco. Você vê coisas ilegais que o governo federal do nosso país e de qualquer país torna legal da noite para o dia. Por exemplo, jogos de azar, que a única coisa que evoluiu foi a tecnologia. Nós ainda temos a mesma proteína lá dos primatas. Então não temos nem assentamento para receber algo a mais do que a gente consegue ser como robozinhos da natureza. Aí eles colocam um ícone, coincidência ou não, um leão feroz, que agora se torna ícone do entretenimento. Quase o pai do templo, como o Bafometo, né, que se lê de trás para frente, o pai do templo. Temple of Ab. Está ali o leão, que faz uma alusão ao próprio leão da lei, que é dito como leão de Judá, que é o Deus dos cristãos e judeus. Então que Deus é esse? Né? Deus sem vergonha, Deus que devora, que leva do tempo e traz de volta para o tempo. Veja essa carranca aqui no próprio escudo do Sansara budista. Como pode aquele que rege estar nas extremidades, como se fosse um guarda, devorando a tudo e devolvendo, vomitando novamente? E a gente espera a redenção. Salvação de quê? Quem dera que nada dessa ignorância imposta na terra seja salva. Porque daí, mesmo o absoluto deixará de ser um lugar a se atingir. Paz reverencial a todos.